Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A nossa leitura do Evangelho vai ser no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. A caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus. É contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Vocês vão ficar aqui com a palavra do Aldo, que vai trazer aqui algumas palavras para nós hoje. Irmãos, boa noite a todos, muito bem-vindos. Obrigado à espiritualidade que aqui se encontra, nos dando uma oportunidade de conhecimento que nos liberta, que nos ajuda. Queridos irmãos, acredito que a maioria de vocês que já frequentam o centro espírita já ouviu falar muito sobre a obra de André Luiz, o livro mais famoso, É o Nosso Lar. Talvez tenham assistido já ao filme Nosso Lar. Vou fazer uma pergunta um pouco estranha. Quem gostaria aqui, ao desencarnar, ir para Nosso Lar, sem precisar passar por um umbral? Levante o braço, por favor. Quem gostaria de ir para uma colônia espiritual? Muito bem. Vou continuar minha pergunta. Quem quer ir agora? Nesse exato minuto. Daqui você não sai em matéria mais. Você não vai despedir de ninguém, não vai pagar nenhuma conta, não vai falar com ninguém. É agora. Levante a mão quem quer ir agora. Quase que todos disseram que gostariam de uma colônia. Quem quer ir agora? 3 levantaram as mãos. Eu não levanto a mão. Esse é o tema de hoje. Quanto tempo ainda temos? Todos nós queremos ir para uma colônia, só que a maioria não quer ir agora. Porque a maioria de nós temos coisas ainda a resolver. Nós não preparamos ainda, a maioria de nós,
a nossa malinha da maternidade, a nossa malinha da maternidade espiritual. Uma mulher grávida que está aproximando os últimos meses, uma mãe prevenida, ela não vai esperar as dores do parto para preparar a malinha da maternidade. Porque na hora que as contrações acontecerem, uma bolsa estourar, ela não vai ter tempo para isso. Ela vai ter que pegar a malinha que ela deixou com o básico, uma troca de roupa para a criança, para ela, e ir para a maternidade. Hoje nós vamos refletir. Estamos deixando pronto a nossa malinha da maternidade espiritual? Porque nenhum de nós aqui sabe quanto tempo nós ainda temos. Talvez nós nem sairemos por aquela porta, não em termos de matéria. Tem uma história que é a seguinte situação: um pai estava numa praça, sentado no banco, vendo a sua filha andar de bicicleta. Senta uma pessoa do lado dele e começa a conversar com esse pai. E conversa vai, passado algum tempo, esse pai chama a filha: filha, precisamos ir embora. E a filha que andava de bicicleta fala para o pai: mas pai, só mais 5 minutos. Tá bom, filho. E ela brincava. E o pai chamou pela segunda vez e ela: pai, só mais 5 minutos. Tá bom, filho. E foi pela terceira, pela quarta vez, mais 5 minutos. E aquela pessoa que estava do lado ficou surpresa com a paciência do pai. Nossa, né? O senhor é paciente, porque você chamou sua filha já 4, 5 vezes e ela pede 5 minutos. Ele diz para ela, para essa pessoa: eu perdi um filho que andava de bicicleta atropelado por um motorista bêbado. E nunca tive uma convivência tão grande, uma presença tão grande na vida desse filho. E prometi que não cometeria a mesma coisa, o mesmo erro com ela. Ela acha que ela tem mais 5 minutos para brincar, mas na verdade sou eu que tenho mais 5 minutos para vê-la brincando. A nossa relação familiar agora, encarnados na matéria, ela é passageira. Nós somos espíritos eternos, mas a nossa experiência atual é provisória e é única. Você nunca mais terá uma reencarnação idêntica a essa. Nunca mais. Nós muitas vezes achamos que nós somos pais. Nós estamos pais nessa reencarnação. Nós somos maridos e mulher. Nós estamos marido e mulher. Nós somos filhos. Nós estamos filhos nessa reencarnação. E nós achamos que essa convivência que nós temos com todos que nós amamos, que ela é eterna. E ela não é. Ela é provisória. Nós achamos que nas outras reencarnações nós iremos encontrar na próxima família os mesmos espíritos que aqui estão nas mesmas condições. Não iremos, na maioria das vezes. Nós adiamos a nossa demonstração de amor pelo outro, ignoramos muitas vezes o pedido do filho para poder brincar, quando estamos na frente da TV, no computador e principalmente no celular. Passamos pela vida sem perceber a beleza dos mínimos detalhes. O passarinho cantando, a cor, o perfume da flor. Nós esquecemos que nós estamos em graus evolutivos, espirituais diferentes. E que talvez
ao desencarnarmos, nós não viveremos juntos no plano espiritual. Ao desencarnarmos, cada um vai para a faixa vibratória a que pertence. Os irmãos lembram, no filme Nosso Lar, André Luiz ficou cerca de 8 a 10 anos no umbral antes de ir para Nosso Lar. A mãe de André Luiz, ela vivia numa colônia espiritual superior a Nosso Lar, mais elevada a Nosso Lar, pela sintonia mais alta que ela tinha. E o pai de André Luiz permanecia no umbral com as 2 amantes da última reencarnação. 3 espíritos que conviveram juntos na mesma reencarnação, ao desencarnarem, vivendo em 3 faixas diferentes. O pai no umbral, André Luiz no Nosso Lar e a mãe numa colônia espiritual superior. Quem está acima tem permissão de visitar quem está embaixo, mas quem está embaixo não tem acesso a quem está em cima. Estamos adiando a nossa demonstração de afeto, de amor por aqueles que são mais caros, achando que conviveremos da mesma maneira no plano espiritual. Talvez não. Nós sabemos também que nesse momento o nosso planeta, ele passa por uma transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O planeta passa por uma limpeza nesse momento. Todo esse tormento que você vê, todo esse desequilíbrio que você está vendo, da própria natureza, as doenças, as guerras, são sinais que Jesus disse que aconteceria nesse momento de transição. Uma limpeza acontece no nosso planeta. Espíritos endurecidos, espíritos que decidiram que não querem evoluir, que não querem se modificar, que não querem aprender as lições que estão sendo fornecidas, ao desencarnar, estão sendo reposicionados para mundos mais inferiores, porque depois desse momento de transição, o nosso planeta vai evoluir, e não será mais permitido a esses espíritos que só estão atrapalhando, que não querem aprender as lições que têm que ser aprendidas, não será permitido que eles continuem tumultuando a sala de aula do planeta Terra. Estão sendo reposicionados a mundos inferiores. Quem de nós pode bater no peito e afirmar com certeza que ao desencarnarmos, ou algum dos espíritos que hoje nós amamos reencarnados, não serão enviados a esses mundos inferiores? E se isso acontecer, poderão ser séculos ou até milhares de anos de separação. Quanto tempo ainda temos? São estimados entre encarnados e desencarnados no nosso planeta Terra cerca de 30 bilhões de espíritos. 30 bilhões encarnados e desencarnados. Encarnados nós temos 8 bilhões. Será que com essa fila gigantesca para encarnar, nós reencarnaremos tão logo assim novamente, para fazer aquilo que nós estamos adiando nessa reencarnação? Quanto tempo ainda temos? Chico sugeria que uma vez ou outra a gente fosse nos velórios para cair a ficha
de que às vezes aquilo que nós estamos adiando um dia pode ser tarde demais. O meu eu te amo para o meu marido e para a minha esposa, o meu eu te amo para os meus filhos, o meu pedido de perdão para os meus pais, o meu pedido, a minha doação de perdão para os meus irmãos, achamos que teremos tempo, mas na verdade não teremos, não sabemos quanto tempo teremos. Chico sugeria essa visita de cair a ficha da saudade daquele que partiu e muitas coisas que ficaram atrás, porque Chico sabia que um dos maiores remorsos de um espírito, quando chega no plano espiritual, é de ter perdido a oportunidade de fazer aquilo que ele deveria ter feito. E a cabeça fica com um remorso, cobrando aquele último beijo, aquele abraço, aquele pedido de perdão. Quanto tempo ainda temos? Se você soubesse que amanhã fosse o seu último dia encarnado, amanhã é o teu último dia encarnado, o que você faria? Será que a gente faria alguma hora extra no trabalho? Será que a gente iria implicar com o esposo porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama? Ou com a esposa porque a janta está atrasada? Acho que nós faríamos coisas extremamente simples. Ficaríamos mais próximos daquele que nós amamos, brincaríamos com os filhos, revelaria os nossos sentimentos, pediria perdão pelas nossas ofensas. E nós vivemos uma vida tão de sobrevivência, não de vivência, que nós estamos deixando para segundo plano essas coisas que são muito importantes. Às vezes nós colocamos tantas regras e condições para sermos felizes e acabamos, gente, de não vivendo a vida, esquecemos que a felicidade ela é uma conquista interna e ela não está em bens materiais. Hoje nós percebemos a maioria da humanidade na busca de sempre um conforto material cada vez mais, e não é errado buscar um conforto material, só que esse conforto muitas vezes está indo para o campo da fartura. Fartura quer dizer sobra, e muitas vezes essa sobra ela acaba tirando tempo da gente aplicar aquilo, fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nos matamos para ter mais e aproveitamos cada vez menos. Vai ter feira espírita, vamos lá comprar o livro espírita que é mais barato? É mais barato, compramos 5, não lemos um que nós compramos. Os que nós compramos no ano passado estão lá ainda, sem ler. Buscamos ter cada vez mais o carro do ano, o celular de última geração, e muitas vezes sem ter condições de tê-lo, porque isso vai me custar 1 hora a mais de serviço, um trabalho extra, para poder pagar o seguro e o IPVA desse carro. Acabamos dando como garantia o tempo de convivência com as pessoas que nós amamos. Hipotecamos, penhoramos as nossas emoções. Repito, é necessário buscar uma vida material digna. Sim, precisamos, mas precisamos ter o equilíbrio também, de não esquecer
que nós viemos aqui mais do que conquistar coisas materiais. Precisamos não esquecer daqueles que são importantes na nossa vida e não sabemos quanto tempo temos. Não deixe para realizar com as pessoas que você ama, que você tem agora, aquilo que você sente. Prepare a sua malinha da maternidade espiritual. Uma vez foi perguntado por Dailana, o que mais surpreende na humanidade? Dailana repetiu o ensinamento dado por Confúcio, um dos sábios orientais. Dailana diz assim: os homens é o que mais me surpreende, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro e esquecer o presente de tal maneira que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vivem como se nunca fosse morrer, quer dizer, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, e morrem como se nunca tivessem vivido. Sabe aquele tudo que eu corri atrás? Não aproveitei nada, não tive tempo para aproveitar, e não levei nada do meu material para o mundo espiritual. Trabalhei tanto e cheguei no mundo espiritual como um dos mais pobres, emocionalmente falando. Uma outra coisa, irmãozinhos, que nós precisamos pensar em colocar dentro dessa nossa malinha da maternidade espiritual é que nós somos espíritos e que nós reencarnamos para o quê? Qual é o objetivo principal da reencarnação? Evolução, aprender. Nós reencarnamos para aprender, para evoluir. E será que nós estamos aprendendo? Será que nós não estamos empurrando com a barriga as lições que a reencarnação está propondo nos ensinar? Porque é como se isso aqui fosse uma grande escola. E é uma grande escola a reencarnação, o nosso planeta. E se é uma escola, todos nós somos alunos. E o aluno vai ser ensinado para ele lições. Como é que um aluno pode se comportar numa escola? Eu tenho um aluno dedicado, o aluno que se esforça, o aluno que procura aprender, que passa nas provas que o professor dá. E tem também os alunos rebeldes, que por mais que o professor insista, ele não quer aprender. E quando chega o fim do ano letivo, o fim da reencarnação, o que acontece com um aluno dedicado? Ele passa de ano, ele volta a reencarnar, mas para aprender novas lições, não as antigas, as com dificuldade tão grandes. E o que acontece com um aluno que não passou na prova, que não estudou? Sofreu porque teve que ir na escola mesmo assim, teve que fazer as provas mesmo assim, teve que escutar o professor falar mesmo assim, teve que entregar a tarefa mesmo assim, só que repetiu de ano. Vai ter que fazer o que na próxima reencarnação? A mesma série. Vai passar novamente pelas mesmas dificuldades, não avançou. E a pergunta, irmãos, é: será que nós estamos aproveitando essa reencarnação ou estamos empurrando com a barriga? E o que a vida apresenta para nós, o que nós chamamos de dificuldades, nada mais são do que as lições do professor. Nada mais são do que as lições.
é que nós não entendemos isso, porque nós somos crianças espirituais. Toda dificuldade, todo problema, a gente só enxerga com coisa ruim, e na verdade é o professor reencarnação apresentando as lições. Exemplo dessas lições que são apresentadas: a discussão com a esposa, com o marido, a batida do carro, o filho rebelde, nos dando a oportunidade de aprender a lição da paciência. É lição do professor. O roubo de algum bem, o eletrodoméstico que quebrou, a conta inesperada que chega, nos dando a oportunidade de aprender a lição do desapego material, valorizando quem temos e não somente o que temos. O chefe ou companheiro do trabalho mal educado, a ofensa que você recebeu sem culpa, as fofocas dos parentes, nos dando a oportunidade de aprender a lição do perdão. Não é só problema, são lições, porque como se aprende? Tanto no nível intelectual, quanto moral, quanto espiritual, treinando. Só se aprende treinando. Como é que eu vou treinar paciência sem passar por situações que me cobrem paciência? Como é que eu vou treinar a perdoar se eu não passar por situações que me cobrem o perdão? Treinamento. Como é que o aluno na escola consegue fazer conta de dividir? Treinando. Como é que uma pessoa aprende a andar de bicicleta? Treinando, ralando o joelho, mas treinando, montando em seguida. Como é que uma pessoa que toca piano de maneira magnífica aprendeu? Treinando, incomodando os vizinhos. Como é que a bailarina que dá passos excepcionais aprendeu? Calejando os dedos do pé. Treinando. Tudo é treinamento. Precisamos parar de olhar o problema, olhar a dificuldade como coisa ruim na nossa vida, e enxergar da próxima vez que uma dificuldade aparecer, fazer a seguinte pergunta: que lição isso quer me ensinar? Que lição essa situação quer me ensinar? E antes que a gente haja de maneira instintiva, como a gente sempre faz, explodindo, colocando sempre a emoção, o instinto na frente, a gente já tem conhecimento suficiente para respirar um pouquinho e parar e falar: que lição isso está tentando me ensinar? Porque se antes de agir eu faço essa pergunta para mim, e com esse conhecimento eu consigo analisar, está tentando me cobrar um pouco de paciência, então o que eu faço? Seguro um pouco a minha emoção, meu instinto, e treino a minha paciência. Em vez de gritar, eu vou falar. Em vez de xingar com os filhos, eu vou explicar. É muito difícil, mas precisamos treinar. Naquela situação que acontece com você, dificuldade, a ofensa sem culpa, antes da gente abrir a ponteira para o sentimento de vingança, de dar o troco, de ir para a desforra, e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Perdão. Segura um pouco o meu instinto, a minha emoção, e coloca a minha razão na frente. Então, se está me cobrando perdão, eu vou treinar esse perdão nessa situação. Eu não vou revidar como eu sempre fiz. Eu não vou querer o mal da pessoa como eu sempre fiz.
Eu não vou puxar o tapete do meu colega de serviço porque ele me sacaneou. Eu vou agir diferente. Nós temos duas asas espirituais que nos levarão próximo de Deus: a asa da razão e a asa do sentimento, da emoção. Se no grau evolutivo que nós estamos agora, como crianças espirituais, a nossa asa da emoção nos faz perder, cair, utilizemos mais a nossa asa da razão. Mesmo que você não sinta vontade de ter paciência, haja com paciência. Mesmo que você não sinta ainda vontade de perdoar, perdoe mesmo assim, porque você está usando o conhecimento. E um dia nós vamos treinar tanto, que aquilo que está a nível da razão vai se tornar também a nível do meu espírito, da emoção. E nesse dia eu terei o controle de mim mesmo. Nesse dia que esse conhecimento de paciência, de perdão, sair da razão, for para a minha emoção, para o meu espírito, eu não vou precisar mais pensar em perdoar. O perdão será automático. Eu não vou precisar mais pensar em ter paciência. A paciência vai ser automática. Só que não se adquire isso sem treinamento. É isso que nós viemos fazer: evoluir espiritualmente. E não adquire nada sem a gente treinar, sem a gente praticar. Não é fácil, meus queridos irmãos, tudo isso que a doutrina espírita nos coloca, mas é libertadora. É libertadora demais. Apontar caminhos, apontar soluções, dar exemplos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Ninguém sabe. Vamos procurar, a partir do momento que nós saímos daqui, refletir com o nosso íntimo e se perguntar: o que eu quero colocar de essencial dentro da minha marinha espiritual, da maternidade espiritual? Que se eu for chamado por outro lado, eu não sei quanto, pelo menos o básico eu realizei. Quero pedir desculpa, perdão para alguma pessoa ainda? Quero falar eu te amo para alguém? Quero agradecer a alguém? Quero dar o meu perdão a alguém que está me pedindo há tanto tempo e eu não sei? O que eu quero colocar dentro dessa malinha para mim espiritualmente? Vou chegar peladão do outro lado? Será que eu não tenho condições ainda de aprender lições para não cair a ficha do outro lado, que eu perdi uma reencarnação inteira, não aprendia nada, só usei máscaras para disfarçar as minhas imperfeições? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer ao colocar a cabeça no travesseiro hoje. Nunca esqueça que tem uma multidão de amigos espirituais te amparando. Reze, peça forças na sua jornada, e se não conseguir realizar isso nas primeiras vezes, não desanime, continue tentando sempre. Só aprendeu a andar de bicicleta quem se levantou depois dos tombos e lutou novamente. Talvez a grande lição dessa reencarnação que nós estamos não seja ainda aprender, mas a grande lição seja não desistir, continuar sempre. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Você vai dar um recado? Não? Queridos irmãos, hoje a oração que eu vou colocar para a gente, na verdade, é uma música.
Eu quero que você feche os olhos, que você escute o que essa música está dizendo. Escute. É a nossa oração de encerramento de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós.
As pessoas que estão agendadas, por favor, se dirijam à sala à direita. Os demais permaneçam no salão para receber o passe. Muito obrigada. Que nós possamos nesse momento, primeiro agradecer a bondade do Pai que nos assiste, que nos deu a vida, que permitiu que a gente esteja vivendo essas experiências, a Jesus, nosso mestre e governador, que permite que a gente esteja aqui no planeta, nesse momento, nessa transição, nesse momento de grande aprendizado. E agradecer também aos mentores amigos, agradecer ao palestrante, que nos passou tantas lições para que nós possamos refletir durante essa semana. Obrigado, Senhor. Que a gente possa dizer aquela oração que Ele nos ensinou e nos teve aqui conosco. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis